Salve, salve galera! Começando mais uma edição do Telemetria Fórmula 1, finalmente voltando das férias, depois de uma pausa em decorrência do verão europeu, pausa já tradicional na categoria, o recesso para a galera descansar, até porque os calendários têm sido parrudos aí nos últimos anos. A gente retorna agora com o GP da Holanda e, como de praxe, dando pontapé inicial à cobertura de mais um fim de semana de corrida da Fórmula 1 aqui na Motorsport TV Brasil. Programa Telemetria, formato um pouquinho diferente nesse retorno da F1 após as férias, programas gravados, mais curtos, mas claro, trazendo para você todo o conteúdo e o que esperar de cada etapa. Vocês já vêm ao meu lado, Rico Penteado, a estrela do nosso programa. Não se esqueçam, teremos interação com o público também. Vocês devem ter visto nas nossas redes sociais algumas caixas de perguntas para vocês mandarem aí os seus questionamentos ao Rico. A gente vai ter a tradicional rodada de perguntas na parte final do programa. Mas, Rico, antes de tudo, seja muitíssimo bem-vindo. Fórmula 1 finalmente retornando às atividades. É isso aí, salve Carlão, salve galera que está acompanhando a gente nesse novo formato de telemetria e vamos lá. Então, já vamos chamar aquela parte tradicional e tão informativa do nosso programa Telemetria, os gráficos do nosso quadro Raio-X da Pista. Roda a vinheta, Jeff. Começando com Pirelli, e eu dei uma olhada nos índices, no que eles esperam para essa pista. Ele já era uma pista considerada bem difícil, mas eles consideram que o grip vai estar um pouquinho mais forte do que antes, e isso dá um pouco mais de exigência nos pneus. Então já era de praxe trazer o C1, C2 e C3, mas ainda ressaltou ainda mais essa necessidade. A pista é muito exigente, ainda mais com essas duas áreas que eu coloquei aí meio avermelhado no gráfico, a curva 3 e a curva 14, que é onde você tem um banking, que é muito raro ter isso na Fórmula 1. Então a gente vai ver no último gráfico, tem realmente uma mistura bem completa, super exigente nos pneus, e é por isso que eles estão trazendo os mais duros. Mas é super exigente, porém é uma pista que é meio particular até, nesse sentido que a estratégia é de uma parada só, e dependendo da temperatura, como é um dos fatores que é muito importante, e a gente vai ver mais para frente, a temperatura vai estar baixa, vai ter gente podendo fazer uma parada só e até a estratégia funcionando com C3 e C2, sabe? O soft pode fazer várias voltas, dependendo de como o piloto gerenciar o desgaste, a parte térmica, que é a coisa mais importante. Então, por um lado, é muito exigente para os pneus, mas, por outro lado, a gente vê que vai ter estratégia de uma parada só e usando o soft. Então, é bem particular nesse sentido. A pista é curta, a gente já vê isso no outro gráfico, então é bem complicadinha para vários aspectos. O primeiro deles é na qualificação, é a volta de preparação para fazer a volta rápida, porque você tem que estar com os 4 pneus bem na janela de operação, né, para poder começar na primeira curva, na primeira freada, já ter o grip necessário, sem esquentar demais na última parte do circuito, da volta, né? Então, muitas vezes a gente vê que tem 2 pneus ou 3 pneus que estão bem e 1 ou 2 que estão abaixo da temperatura. Então, é bem complicadinho quando a pista é muito curta, assim. Ainda mais que vai ter tráfego. Então, a gente vai ver muita gente, eu imagino, fazendo 2 voltas de preparação para poder realmente preparar bem os pneus. Outra coisa é a janela de tráfego durante a corrida. Do fato da pista ser muito curta e um ritmo bem alto, é difícil achar uma hora para você poder parar sem sair e voltar para a pista no meio de uma confusão qualquer. Então, realmente é bem mais complicada do que outras corridas, do fato de ser mais curta. A gente vai ver isso mais para frente, onde que se situa Zandvoort. Em termos de downforce, é médio-alto, e diria bem alto mesmo. A única coisa que acontece, como em outras pistas, pode mudar um pouquinho a relação à velocidade máxima na pista, e para não ficar muito difícil de ultrapassar, porque já é uma pista muito difícil de ultrapassar, e também para defender, mas tem ali o downforce vai ser um dos mais altos. Em termos de motor e gestão da parte híbrida, é bem tranquila. Do fato da pista ser curta, realmente não tem problema nenhum, o carro vai poder usar praticamente a volta toda. E em termos de dificuldade para os motores, é bem baixo, do fato de ser mista, mesmo se tem muita tração, muita relance, não tem uma linha reta muito longa que acaba desgastando mais as peças do motor. Então é tranquilo nesse sentido. Tem 2 zonas de DRS só, e ponto de ultrapassagem, a gente acha que o 1 e o 11
são os tradicionais, mas realmente é bem difícil ultrapassar. É tipo Budapeste, sabe? É bem complicadinho para você, tem que ter uma diferença de pace bem alta para poder ultrapassar. E como a gente teve Spa para ter penalidades, eu acho que ainda mais nessa pista que é muito difícil ultrapassar, eu acho que vai ser muito pouco provável alguém tomar penalidade. Só num caso raro, tipo, na qualificação deu um problema, o carro que era para estar no Q3 saiu em Q1, e para não tomar penalidade em Monza ou mais para frente, o pessoal pode aproveitar de uma eventual um azar, uma situação dramática ou fora do contexto para levar penalidade. Mas, teoricamente, ninguém vai levar penalidade numa pista como essa. Show. E a previsão do tempo, a gente vai ver, já pode até mudar aí, Jeff, para a gente ver a meteorologia. A gente vê essa parte colorida embaixo do gráfico ali, essas flechinhas ali, vermelho e laranja, é o vento, galera. E vai ter rajada de vento a quase 80 km por hora na sexta-feira, para complicar muito a preparação do final de semana em termos de setup. Eu até coloquei no gráfico ali as partes vermelhas, são onde esse vento pode atrapalhar os pilotos, sabe, na preparação da volta. Com certeza, o vento forte atrapalha muito nas freadas, com certeza, mas naquele setor ali misto, se tiver rajada de vento atravessando a pista, quando o piloto estiver mudando a direção, pode acabar amplificando o comando do piloto e realmente isso não é nada bom. Mas então, sexta-feira, P1 vai ser realmente dramático, o vento vai estar muito forte e vale lembrar que tem areia, tipo, é na praia o circuito, então tem muitas dunas ali perto. Quando a gente vê até no gráfico ali, a gente vê o mar e você vê para o sul do circuito tem muita areia, muitas dunas, então pode trazer muita sujeira para a pista na sexta-feira e atrapalha bastante o setup. E sem falar na chuva, né, que a pressão está baixa para caramba no dia de quinta e sexta-feira está começando a subir. Então, no sábado de manhã pode ter uma garoa, pode voltar a cair umas gotinhas e a pista continuar verde. O vento no sábado é mais fraco e loucão. Ele vai começar do sul para o norte, depois no meio do dia vai virar do norte para o sul. Então, vai estar realmente muito inconstante, o que pode acabar atrapalhando bastante a qualificação. E a temperatura vai caindo. E domingo não vai ter, o vento já vai estar mais constante, mais fraco, então não vai atrapalhar tanto. E vai ter sol normalmente, e vai ser, teoricamente, uma corrida mais convencional. Tipo assim, em termos de meteorologia, não vai ter muito suspense para domingo, mas o fato é que a gente tem que ver se eles vão ter dados suficientes para a estratégia, para saber se faz uma parada só usando o soft, ou se vai ter que usar o C1 e o C2. Então, esses dados que são super importantes de coletar na sexta-feira, talvez acabe complicando um pouco para domingo. Em termos de meteorologia, é isso. E depois, só para ilustrar o que a gente falou, Jeff, pode colocar o comprimento da pista, e logo em seguida a gente vai ver outro. Então, a gente vê que Zandvoort realmente é o nanico, dos mais curtos, fora Mônaco, que é o mais atípico de todos, é o circuito mais curto. E, Jeff, já pode botar o próximo gráfico, né? A gente vai ver que, mesmo se ele é um dos mais curtos, a velocidade média dele não é das mais baixas, e é por isso que o downforce ele é alto, é super alto mesmo, e a gente vê que está ali em velocidade média quase na faixa de 220 por hora, velocidade média do circuito. E para terminar, vamos botar o gráfico dos pneus, Jeff, para a gente ver por que eles estão trazendo os três. Então a gente vê que antes ele estava no mesmo nível que Spa, mas do fato que eles aumentaram a estimação de grip na pista, acabou subindo de grupo. Então a gente está vendo ali que está junto com o Sakir, com o Barcelona. Então realmente é um circuito que é bem difícil, com muita tração, né? Ou seja, tem muito relance, braking até médio, mas muito esforço lateral, muito estresse nos pneus. Então realmente não tem como não escolher o C1, C2, C3, até porque nesse tipo de pista, nesse tipo de geografia, pode ter dias muito ensolarados e eles têm que levar isso em consideração. O fato é que vai ser frio e o C3, que é o software, vai funcionar muito bem, mas eles têm que antecipar tudo isso. No caso que tivesse, sei lá, 28 graus, 30 graus,
o pessoal ia ter que optar só pelo C1 e C2, o C3 não poderia entrar na conta. Show de bola. Vamos entrar no aspecto desportivo agora, dadas as informações do traçado. Você que está com a gente, não se esqueça de deixar a curtida, bater 1000 likes aí, se inscreve, ative as notificações. Mas agora a gente tenta entrar nas nuances do que pode ser essa corrida na Holanda, etapa de Zandvoort, retorno da Fórmula 1. Então, vamos agora para o nosso quadro Fique de Olho. Rico Penteado, o que o senhor estará observando atentamente nessa etapa? Sinceramente, eu acho que no Fique de Olho, pelo menos o que eu vou ficar ligado aqui, é o que está acontecendo na Red Bull internamente. É mais na parte estrutural da equipe do que na parte esportiva. A gente vai falar no outro quadro sobre o que eu acho da parte de construtores, mas no Fique de Olho, eu acho que tem que realmente se ligar na parte estrutural da equipe Red Bull, porque tem o Leroy, que foi para Audi Sauber, que era um mecânico número 1 da garagem da Red Bull. Agora você tem o Jonathan Whitley, que vai ser team principal da Sauber, e esse cara é um pilar da Red Bull hoje, ele que organiza a garagem, ele que fundou a equipe, junto com Paul Monaghan, com Christian Horner e com outros caras que começaram essa equipe. Então eu estou meio preocupado em ver se não vai ser uma debandada geral, ou por que está acontecendo isso, se é o fato dessas pessoas estarem procurando novas aventuras, ou se é porque eles têm receio do que vai acontecer em 2026. Então, acho que o Fique de Olho é se ligar realmente no como que a Red Bull vai lidar com isso, como é que vai funcionar a estratégia nesse final de semana, como é que vai funcionar a comunicação da equipe, tudo isso para ver realmente para que lado, ou para se a Red Bull vai ficar estável, se vai entrar num declínio, ou se vai manter a liderança esse ano e ano que vem, e mais para frente. Então, eu acho que é um indicativo importante o que vai acontecer esse final de semana. Eu diria que meu Fique de Olho é esse. Vamos para o próximo tópico agora, entrando no aspecto mais de pista, de disputa. A gente agora vai para o quadro O que está em jogo? Roda a vinheta. Então, muita gente me pergunta se tem chance do Max não ser campeão do mundo, se o Norris vai ser campeão. Então, Jeff, pode colocar aí na tela o gráfico dos pilotos, dos drivers, para ilustrar que é muito pouco provável o outro ser dos construtores. Vamos colocar dos pilotos primeiro para a gente ver. Então, a gente vê que o Max está com 277 pontos e o Norris está com 199. E quando você pega a diferença desses pontos, que está ali 78, e divide pelo número de corridas que resta, você vê que para o Norris passar na frente do Max, ele tem que marcar mais de 7,8 pontos por corrida. Ou seja, o Max, se ele chegar em segundo lugar em todas as corridas, ele ainda é campeão do mundo, sabe? Então, isso é para ilustrar o tão pouco provável que seria do Norris ser campeão do mundo. Ele teria que ganhar todas as corridas que faltam para a temporada, e o Max teria que ser segundo e terceiro em pelo menos uma corrida para o Norris levar o título. Ou seja, é muito pouco provável, até porque Zandvoort é bem provável que o Max ganhe, e outras corridas onde a Red Bull leva a mão, então vai ser como o México, por exemplo, é fato que eles andam muito bem lá também, então é muito pouco provável que o Norris seja campeão sem que aconteça um abandono ou uma catástrofe ali na Red Bull, para realmente reduzir essa diferença bem rápido. O que pode acontecer? A gente já viu temporadas como 2010, onde as coisas até a última corrida e podem ter reviravoltas, mas é muito pouco provável. Mas o que está em jogo realmente, já pode colocar, Jeff, o gráfico que você colocou antes dos teams, dos construtores, é bem provável que essa briga pelos construtores acabe ficando bem apertada já, e nem vai demorar muito tempo. Quando você vê, você pega a tendência das últimas corridas, você vê que já depois de Monza,
a McLaren já pode estar brigando ali em Baku. Então, daqui a 3 corridas, a McLaren já pode estar passando a Red Bull no campeonato de construtores, sabe? Então, isso aí é muito mais palpável. Quando você vê no gráfico ali a reta que a McLaren tem feito desde Melbourne, desde Suzuka, mesmo independente da Áustria, que teve problema com o Norris, eles estão marcando muito ponto. E eles têm 2 pilotos marcando constantemente. E o Piastri não vai piorar, ele vai ficar cada vez mais forte, vai entender cada vez mais como é que funciona a degradação dos pneus. Então, acho que esse aí, o que está em jogo realmente é o título de construtores aí. Rico, para essa etapa da Holanda pontualmente, você vê alguma ordem de forças clara? Ou está bem equilibrado entre Mercedes, Red Bull, McLaren? Como é que você vê? Mesmo se teve essa treva aí, não sei se fala isso em português, não fala, né? Treva é pausa em francês, né? É pausa estival. Não, essas férias de verão tem muita coisa que vai sair, que vai chegar como evolução para o carro, tem muita coisa que o pessoal se descansou ou imaginou. É difícil apostar ou dar uma preferência, mas é fato que a McLaren eles têm um carro all-round, né, que eles chamam, que funciona em qualquer tipo de pista. Então, eu não espero que eles tenham caído de colocação. O Max anda muito bem lá. Nos últimos anos, o Max andou muito bem. Então, acho que a briga da pole vai ser entre Max e a McLaren. Mas a questão é, será que o Pérez vai voltar a fazer Q3? Então, na hierarquia, eu colocaria Max, né? Não vou nem falar Red Bull, vou falar Max, McLaren. A Mercedes pode estar forte nessa pista, mesmo se eles tiveram, no passado, problema em preparar os pneus na qualificação. Eu não apostaria neles na pole, mas eles podem dar um trabalhinho na corrida. E a Ferrari, eles começaram super bem, tiveram umas evoluções que foram devoluções, eles acabaram ficando pior do que imaginavam, mas vão voltar para a briga também. Então, esses 4 aí da frente, e com certeza até o final da temporada, eles vão ficar disputando colocações, mas baseado nas últimas estatísticas, eu diria Red Bull, McLaren, Mercedes e Ferrari para esse circuito. Perfeitamente. Falando na ordem de forças das equipes, recentemente a gente teve uma, digamos, resolução técnica da FIA acerca de uma questão de frenagem assimétrica, e isso é algo destacado pelos nossos amigos internautas neste formato novo do Telemetria. A gente abriu uma caixa de perguntas para a galera mandar os questionamentos para o Rico Penteado. Portanto, agora é o momento do quadro Zap do Rico. Já vou fazer 2 em 1 aqui, Rico, que elas têm a ver justamente com essa questão da frenagem assimétrica. Perguntas enviadas pelos internautas Mário Burato e Glauco Frediani. Perdão. Primeiro, o Mário pede para explicar essa polêmica e depois o Glauco pergunta: esse freio de pressão assimétrica existia mesmo na Red Bull? O que dizer, Rico Penteado? Então, na Fórmula 1 sempre tem zonas que chamam cinza, né, no regulamento, onde você pode inventar algumas coisas. Geralmente as equipes elas formulam questões quando elas têm dúvida se uma coisa é correta ou não é em termos de regulamento. Eles fazem uma pergunta bem sem dizer o que eles estão fazendo, o que eles querem fazer. Eles fazem uma pergunta: e se hipoteticamente a gente fizesse isso e aquilo, não sei o quê? E a FIA analisa aquilo, eles tentam decifrar o que a equipe pode estar querendo inventar, e daí eles dizem sim ou não, sabe? Se eles dizem não, eles respondem para todas as outras equipes, dizendo: a Red Bull perguntou isso, e a resposta, para ficar clara para todo mundo, é não, sabe? Então, e o que eles falam sim, tipo assim, isso aqui não, isso aí está segundo o regulamento, sei lá, 5.6.2, não tem problema nenhum, é bem isso que vocês entenderam. Então, esse tipo de coisa pode, às vezes, acontece. Todas as equipes têm alguma coisa que eles tentam entender ou tentam desenvolver em qualquer que seja a área, sabe? Tem, às vezes, tipo de radiadores completamente diferente que o pessoal inventa, ou um método de, sei lá, refrigerar a bateria, ou a parte hidráulica, como é que funciona a suspensão. Tem várias coisas que você
pode inventar alguma coisinha que é um pouco diferente, umas alhetas ou sei lá o quê, e você pergunta para a FIA, você analisa internamente já para ver se passa ou se não passa, e nenhuma equipe, ou teoricamente nenhuma equipe faz coisas para roubar ou para infringir o regulamento, de forma alguma, sabe? Tem muita gente que fala, tal equipe está roubando. Não, isso não existe. Então o que eles fazem é isso, é realmente perguntar, e se a FIA falou que pode, eles fazem o desenvolvimento. E sim, tem, e não é a única coisa. Por exemplo, antigamente, agora já não existe mais isso, mas sistema anti-heave, quando você freava o carro, você tinha um sistema super inteligente hidráulico, totalmente louco, assim, sabe? Eu pegava a peça na mão, assim, para tentar entender. Era um labirinto que fazia que na freada você tinha uma diferença de pressão na frente e na traseira, e da suspensão, e não sei mais o que o carro ele não afundava para frente, ele meio que freava paralelo. Daí tiraram o sistema, e agora com a geometria da suspensão, a gente tenta compensar isso tudo. Então tem várias coisas assim. E essa parte do freio, sim, existe. Esse sistema que, em função da aceleração lateral, tem uma peça que tem um peso X que acaba indo para um lado e você muda o fluxo do líquido de freio mais para um lado do que para o outro. E isso aí não era esclarecido na regulamentação ou não estava tão claro que era proibido esse tipo de artefato. E acabou e deu nessa clarificação do que a FIA propôs. Mas soluções como essas podem ter certeza que existem outras, e não só na Red Bull, tem na Ferrari, tem na Mercedes e tem até em equipes menores, com certeza. Mas você acha que essa questão pode explicar a estagnação da Red Bull ou é algo colateral? Tudo acaba impactando, mas não é isso que tiraria 1/10 da Red Bull, sabe? Mas Fórmula 1 são centenas de milissegundos que você ganha aqui e ali, sabe? Não tem uma coisa só. Então o pessoal está trabalhando no peso do adesivo do carro, na forma de não sei o que, sabe? Tudo conta e às vezes é realmente impressionante. Você trabalha em coisas que às vezes leva 3, 4 semanas para você ganhar 5 milissegundos, sabe? E quando você junta tudo isso, você faz um carro que ganha corridas. Mas não acredito que seja... Claro que não contribui, eles já estão meio que perdendo terreno para a McLaren, mas não vai ser isso que vai fazer eles pararem de fazer pódio ou o Max perder o título de campeão. Rico, obrigado demais pela sua participação neste telemetria de formato revisado. Conseguimos passar aí pelos principais tópicos do GP da Holanda. E é isso, fim de semana de retorno da Fórmula 1. Um grande abraço, Rico. Obrigado por mais uma participação aqui conosco. Não, obrigado a vocês. Interessante esse novo formato. Espero que a galera aí curte. E quem tiver perguntas pode mandar aqui no Rico Penteado F1 lá no Instagram, que eu tento responder o que a gente não tratou aqui. E sim, essa corrida vai ser legal para relançar aí. A galera estava muito acostumada com o verão europeu, com as férias. Aí bora para essa corrida aí para ver quem é que vai levar o título de construtores dessa temporada. Show de bola. Rico, valeu, galera. Você já sabe toda a cobertura da Fórmula 1 aqui na Motorsport TV Brasil. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.